Proclamação: a troca divina. Jesus foi castigado para que nós possamos ser perdoados. Jesus foi ferido para que nós possamos ser curados. Jesus foi feito pecado com a nossa iniquidade para que nós possamos ser feitos justos e retos com a sua justiça e retidão. Jesus morreu a nossa morte para que possamos receber a sua vida. Jesus foi feito maldição para que nós possamos entrar em bênçãos. Jesus suportou a nossa pobreza para que nós possamos partilhar a sua abundância. Jesus carregou a nossa vergonha para que nós possamos partilhar a sua glória. Jesus sofreu a nossa rejeição para que nós possamos ter a sua aceitação com o Pai. Jesus foi separado pela morte para que nós possamos ser unidos a Deus eternamente. O nosso velho homem foi morto nele para que o novo homem possa ganhar a vida em nós. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor. Vê Isaías 53, 4, 5, Isaías 53, 10, 2 Coríntios 5, 21, Hebreus 2, 9, Gálatas 3, 13, 14, 2 Coríntios 8, 9, 9, 8, Mateus 27, 35, 36, Hebreus 12, 2, 2, 9, Mateus 27, 46, 51, Efésios 1, 5, 6, Isaías 53, 8, 1 Coríntios 6, 17, Romanos 6, 6, Colossenses 3, 9 e 10. Carta de ensino à vontade de Deus para a sua vida, de Derek Prince. 1. Jesus, o nosso modelo. O tema deste livro, A Vontade de Deus para a Sua Vida, está relacionada de uma maneira muito pessoal e prática à vida de cada um de nós. Comecemos por colocar uma questão pessoal. Tem um objetivo conhecido claro para a sua vida? Ou anda à deriva pela vida, sendo levado pelo vento dos hábitos ou da moda, atirado pelas vagas das circunstâncias sobre as quais não tem qualquer controle? Não existe nada mais trágico na vida humana do que viver sem sentido. Se apontar para nada, pode ter a certeza que atingirá isso, vai atingir o nada. Pode ter talento, inteligência e capacidades especiais, mas sem um objetivo, a sua vida terminará numa frustração, porque terá realizado muito pouco de valor permanente. Nisto reside um dos grandes benefícios e bênçãos da vida cristã, tal como Deus a planejou. A vida cristã dá a cada um de nós um objetivo para vivermos. Esse objetivo para vivermos é nos proporcionado pela nossa fé em Cristo. A primeira imagem da vida cristã e o seu objetivo que nós iremos ver encontra-se em Hebreus. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Hebreus 12, 1, 2. Existem 3 verdades importantes aqui mencionadas. Primeira, a vida cristã é uma corrida demarcada para nós com antecedência. Nós não precisamos de assinalar o percurso. Isso foi feito por nós. Nós somente precisamos correr a corrida. No entanto, essa corrida não é uma corrida curta ou um sprint, mas é muito mais como uma maratona de longa distância. Para sermos capazes de correr essa corrida, nós temos de atirar para fora de tudo que nos impede, atrapalha ou se mete no nosso caminho. Essas coisas podem não ser pecaminosas, contudo, impedem-nos de corrermos a corrida. Por essa razão, nós temos de as eliminar das nossas vidas. Nesta corrida, há uma qualidade particular que é enfatizada: perseverança ou resistência. Para nós terminarmos a corrida, ser-nos-á exigida a nossa perseverança ou resistência. Segunda, temos de fixar os nossos olhos em Jesus. Jesus é o nosso modelo e a nossa inspiração. Se tirarmos os nossos olhos de Jesus por qualquer espaço de tempo que seja, nós perderemos a nossa capacidade de correr a corrida com sucesso. Terceiro, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele é aquele que põe tudo em movimento. Nós podemos reconhecer que Ele é o autor da nossa fé,
Mas muitas vezes perdemos de vista o fato de que ele é também o consumador. Jesus não somente a começa, ele a consumará. Tanto na Escritura como nos procedimentos de Deus na minha vida, tenho visto que ele nunca começa algo que não seja capaz de acabar. Nós precisamos de ter bom ânimo e ser encorajados por este fato. Jesus começou esta corrida conosco e ele vai dar-nos a capacidade de terminá-la. Ele é o autor e consumador. Tenha essas 3 coisas importantes em mente. Primeira, a vida é uma corrida cujo percurso está marcado à nossa frente e é necessário ter perseverança para completar a corrida. Segundo, para termos sucesso, nós temos de fixar os nossos olhos em Jesus. Ele é simultaneamente o nosso modelo e a nossa inspiração. Terceiro, ele é tanto o autor como o consumador da nossa fé, desde que mantenhamos os nossos olhos em Jesus. Ele não só nos põe em movimento, mas também nos dará a capacidade para continuarmos e levar-nos-á com sucesso e triunfalmente até o fim da corrida. Ao olharmos para Jesus como nosso modelo e a nossa inspiração nesta corrida cristã, nós vemos que a chave para o seu sucesso foi a sua motivação. A não ser que realmente compreendamos a sua motivação e a tornemos nossa pela graça dele, esta corrida será demasiado difícil para nós. Em Hebreus 10, 5:10, o autor cita o Salmo 40 e depois aplica-o a Jesus Cristo. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Hebreus 10, 5:10. Repare na palavra um corpo, no início. O Senhor diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. No final do comentário está: pelo cumprimento dessa vontade, a vontade de Deus feita por Jesus Cristo, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Deus providenciou Jesus com o corpo para sacrificar por nós. Este tema vai seguir ao longo de todo este estudo. A partir desta passagem, nós vemos, primeiro, que a suprema motivação de Jesus foi: vim para fazer a tua vontade. Esta afirmação foi citada 2 vezes para ênfase de maneira que não escapasse à nossa atenção. O propósito supremo e objetivo único da vida terrena de Jesus foi fazer a vontade de Deus. Ele foi muito claro acerca disso e nunca se desviou disso. Segundo, em ligação com a primeira, havia uma parte escrita para Jesus realizar. Aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Estava escrito no livro, na palavra de Deus, antes dele vir. Jesus não escreveu a sua própria parte ou improvisou no script guião que lhe foi dado. Ele descobriu o que realizar através do estudo das Escrituras. Terceiro, a vontade de Deus para Jesus culminou no sacrifício do próprio corpo de Jesus. O propósito e plano de Deus, ao dar-lhe um corpo, foi para que Jesus oferecesse o seu corpo como sacrifício perfeito em favor do gênero humano. Repare nos 3 pontos seguintes. 1. A motivação suprema de Jesus foi fazer a vontade de Deus. 2. Havia já uma parte escrita para ele no livro das Escrituras. 3. A vontade de Deus para Jesus culminou no sacrifício do seu próprio corpo. Cada um destes 3 pontos tem de ter a sua contrapartida nas nossas vidas. Cada uma dessas afirmações que foram verdade acerca de Jesus devem ser verdade para nós. Cada um de nós precisa da mesma motivação que Jesus teve para fazer a vontade de Deus e descobrir o que está escrito para nós nas Escrituras. Finalmente, a realização da vontade de Deus nas nossas vidas culminará no sacrifício dos nossos próprios corpos. Aleluia, glórias a Deus. 2. O resultado da vontade de Deus.
Uma condição essencial para uma vida de sucesso é ter um objetivo claramente definido e firmemente prosseguido. Sem um objetivo assim, uma pessoa é como um barco à deriva no meio do mar, levado para aqui e para ali, pelos ventos e pelos empurrões das ondas de circunstância, sem qualquer controle sobre o seu próprio destino. Como afirmei anteriormente, um dos maiores benefícios e bênçãos da vida cristã é que ela proporciona a cada um de nós um objetivo para vivermos. A esse respeito, Jesus é tanto o nosso modelo como a nossa inspiração. Vejamos o resultado prático do compromisso para fazer a vontade de Deus na vida e ministério terreno de Jesus. Começaremos com um incidente bem conhecido, onde Jesus encontrou a mulher da Samaria no poço de Jacó. Jesus e os seus discípulos estavam andando a pé, regressando da Judeia para a Galileia. Passaram pela Samaria e chegaram até o lugar que continua conhecido hoje como o Poço de Jacó. Jesus estava cansado e sentou-se junto ao poço para descansar. Aparentemente, eles estavam sem comida e com fome, porque os discípulos tinham ido à cidade local comprar comida. Então a mulher da Samaria chegou ao poço e Jesus teve aquela maravilhosa conversa com ela, na qual ele lhe fez aquela bonita promessa sobre a água viva para todos os que tivessem sede. A mulher ficou tão empolgada que deixou o pote sem tirar a água e voltou à cidade para dizer aos homens acerca desta pessoa fantástica que ela tinha encontrado no poço. Como Jesus permaneceu junto ao poço, os discípulos regressaram e encontraram-no ali. Isto é o que se segue no relato do Evangelho de João. E, entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo: Rabi, come. Ele, porém, lhes disse: Uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros: Trouxe-lhe, porventura, alguém algo de comer? Jesus disse-lhes: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa, e o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna. Para que, assim o que semeia como o que ceifa, ambos se regozijem. João 4, 31, 36. Aqui está a afirmação clara de Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. A motivação central de toda a sua vida terrena foi sempre fazer a vontade daquele que o enviou. Existem 2 resultados desta motivação na vida de Jesus que deveriam ter a sua contrapartida nas nossas vidas. Primeiro, o empenho de Jesus fazer a vontade de Deus de fato operou a sobrenatural restauração física nele. Quando ele chegou ao poço, ele estava cansado e com fome. Jesus sentou-se, mas em vez de comer, ele fluiu na vontade de Deus na sua conversação com esta mulher necessitada. Ao pôr a vontade de Deus acima da sua própria necessidade física, ele recebeu restauração sobrenatural. Quando os discípulos chegaram com comida, ele não estava particularmente interessado. Ele disse: Eu já comi. Os seus discípulos não conseguiam entender que espécie de comida ele podia ter comido. Jesus explicou: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar sua obra. A comida é a coisa que nos dá força física e nos sustém. Jesus disse: É isso que me sustém e me faz continuar. O meu compromisso em fazer a vontade daquele que me enviou. Segundo, Jesus tinha um ponto de vista diferente. Ele começou por falar sobre como olhar para o mundo. Ele disse: Vós olhais para o mundo de um modo, eu olho para o mundo de outro. Vós dizeis que faltam mais 4 meses para a colheita, mas para mim, o campo da colheita já está maduro. Eu já estou a ceifar. Jesus estava a referir-se ao seu encontro com a mulher samaritana. Ele estava a ceifar a colheita naquela vila, naquele preciso momento. Alguns minutos depois, a mulher regressou com todos os homens que estavam na vila, e Jesus partilhou com eles. Os discípulos olhavam para as coisas de um ponto de vista puramente natural. Eles disseram: ainda não é altura para a colheita. Em contraste, Jesus tinha um ponto de vista espiritual.
Ele via as coisas de uma outra perspectiva. Foi o compromisso de Jesus para fazer a vontade de Deus que lhe deu esta compreensão espiritual. No próximo capítulo do Evangelho de João, nós encontramos outra afirmação que Jesus fez, que tem muito para nos ensinar sobre o resultado de se estar comprometido em fazer a vontade de Deus. Jesus está discutindo a cura de um homem que estava paralisado durante muitos anos. No meio desta discussão, Jesus fez esta afirmação: Eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma. Como ouço, assim julgo. E o meu juízo é justo, porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. João 5,30. Repare nas palavras de Jesus: o meu juízo é justo. Por outras palavras, Jesus estava dizendo: o meu juízo é correto. Por quê? Porque não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Aqui nós encontramos um terceiro resultado desse compromisso para fazer a vontade de Deus. Eu chamaria isso o juízo justo, ou discernimento imparcial. Jesus nunca foi enganado, jamais alguém o enganou. Jesus discernia a verdade em cada pessoa que vinha até ele. Ele via, reconhecia as suas motivações interiores e sabia o que é que estavam realmente à procura. Jesus sabia como chegar até elas e tocá-las onde elas precisavam ser tocadas, quer espiritualmente, quer fisicamente, por causa do seu compromisso em fazer a vontade de Deus. Como é que nós podemos evitar um juízo insensato e apreciações erradas das pessoas e situações? Nós encontramos a chave em João 5,30, onde Jesus diz: o meu juízo é justo, o meu discernimento é correto. Vejo as coisas do mundo como elas realmente são. Por quê? Porque não procuro a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. O juízo de Deus não estava obscurecido pelo seu desejo de seguir o seu próprio caminho. Ele era neutro, assim falando, até o Pai o mover. Jesus esperava pela revelação do Pai na sua vontade, e depois Jesus fazia um juízo justo e exato. 3. Mais 2 resultados da vontade de Deus. Até agora, nós vimos o modo pelo qual o compromisso de Jesus em cumprir a vontade de Deus teve resultados práticos na sua vida e ministério terreno. Indiquei 3 resultados específicos na sua vida. Primeiro, houve restauração física. No poço de Jacó, ele estava cansado e com fome. No entanto, ao fazer a vontade de Deus, partilhando a verdade com aquela mulher samaritana, Jesus recebeu restauração física. Ele já não tinha fome quando os seus discípulos regressaram com a comida. Segundo, houve uma visão apropriada da situação. Jesus viu o campo da colheita com os olhos de Deus, enquanto os seus discípulos continuavam a ver com olhos naturais. O compromisso de Jesus em fazer a vontade de Deus deu-lhe uma visão que difere das perspectivas daqueles que estavam à sua volta. Terceiro, houve um juízo justo ou discernimento imparcial. Jesus disse: o meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Ele nunca foi enganado ou se deixou levar pelas suas esperanças vãs, emoções ou reações. Jesus esperava sempre pela revelação do Pai em relação a cada situação. Vamos continuar olhando para mais 2 resultados do compromisso de Jesus para fazer a vontade de Deus. Vamos olhar para o discurso de Jesus após ele ter alimentado 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, e especificamente a aplicação espiritual a ele próprio. E Jesus lhes disse: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vos me vistes, e contudo não credes. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. É significativo que deve haver um colocar de lado da nossa própria vontade antes de nos podermos fazer a vontade de Deus. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
João 35:40. Jesus pôs de lado a sua própria vontade e no final do seu discurso, ele referiu-se à vontade do meu Pai. Nunca leio esta afirmação, eu sou o pão da vida, sem ficar emocionado. Que todo aquele que vê o Filho, a mim, e crê nele, em mim, tem a vida eterna e eu o ressuscitarei no último dia. Que bela oferta da parte daquele que pode alimentar e dar vida ao mundo com fome e a morrer. É verdade. Glórias a Deus, louvado seja o nosso Senhor por todos os séculos. Mas qual foi o preço que Jesus teve de pagar? Foi este: não fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Enquanto estivermos ocupados com os nossos planos, propósitos e objetivos, nós não poderemos ser canais de vida divina. Enquanto estivermos ocupados com os nossos planos, propósitos e objetivos, nós não poderemos ser canais de vida divina. Visto que isto é verdade em relação a Jesus, quanto mais é para si e para mim. Se nós queremos o privilégio de ser o pão de Deus, partido para alimentar o mundo com fome, então temos de fazer uma renúncia. Não a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu digo, Senhor, não a minha vontade, Senhor, mas a tua vontade. Este foi o testemunho pessoal de Paulo, na segunda carta aos Coríntios, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. 2 Coríntios 4, 10, 12. Paulo explicou: de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. O mundo precisa de canais de vida, mas há um preço a pagar. Se quer ser um canal de vida para outros, a morte tem que operar primeiro em si. Nós não podemos ter isso se nenhum outro modo ou mudar a ordem. Se quer ser um canal de vida para outros, a morte tem de operar primeiro em si. O modelo é claro. Quando a morte está a operar em si, então a vida está a operar nos outros. Está aqui não para fazer a sua própria vontade, mas a vontade daquele que o enviou. Essa vontade é alimentar e dar vida a um mundo com fome e a morrer. É verdade. Pode olhar ao seu redor, irmãos. Olha ao seu redor que você vai ver o tanto de gente que está aí faminta e a morrer na mão do maligno. Se renunciar à sua própria vontade e prosseguir de todo o coração à vontade de Deus, tal como foi revelada para a sua vida, então também a sua própria medida pode ser comida para um mundo com fome e vida para um mundo que está a morrer. No entanto, isto não é possível enquanto estiver preocupado em fazer a sua própria vontade. Houve mais um resultado produzido na vida de Jesus pelo seu compromisso em fazer a vontade do Pai. Nós podemos descobrir isso na grande oração sumo sacerdotal de Jesus ao Pai em favor dos seus discípulos, antes de ele se separar deles. Essa bonita expressão de Cristo encontra-se na última parte do Evangelho de João. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. João 17,4. Onde essa versão diz consumado, é uma tradução de uma forma da palavra grega teleios, que significa também terminar ou concluir. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado, terminado a obra que me deste a fazer. Através dos evangelhos, a ênfase de Jesus não estava meramente em fazer a vontade de Deus, mas em terminar a obra. Em relação ao incidente da mulher samaritana no poço de Jacó, ele tinha dito: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. João 4,34. Jesus estava sempre olhando para a frente, para a conclusão triunfante da sua tarefa. Aqui ele diz: agora eu trouxe a glória na terra para ti, ó Pai, porque cheguei ao fim da obra, terminei-a. Retomando a imagem da corrida, que nos consideramos previamente, podíamos dizer que Jesus está a terminar a corrida. Ele está quase a pisar a linha da chegada. E fazendo isso, ele diz: trouxe a glória para Deus. Fazer a vontade de Deus traz sempre glória a Ele. Qualquer que seja a tarefa que Deus lhe chame para fazer, se a fizer devidamente e terminá-la, pode trazer glória a Ele. A tarefa que Deus lhe atribuir pode ser simples, humilde ou comum.
Isso pode consistir em ser a melhor esposa e mãe, um bom marido e pai, uma secretária eficiente ou um bom homem de negócios. Seja qual for a tarefa, se terminá-la e fizer um bom trabalho, rigoroso, trará glória a Deus. Fazer a vontade de Deus traz sempre glória a Ele. Glórias a Deus, que nós possamos fazer a vontade dEle. O serviço egoísta e pouco entusiasmado nunca glorifica a Deus. Uma das razões por que não o faz é porque a motivação de uma pessoa assim está centrada nela própria. Existem cristãos, até mesmo ministros, que estão preocupados com a sua própria glória em vez da glória de Deus. Podem atrair muitos seguidores e levarem as pessoas a interessarem-se nos seus dons e ministérios, mas o resultado, por fim, não será a glória de Deus. A fim de glorificar a Deus, nós temos de ter uma visão somente para a tarefa que Deus nos atribuiu. Além disso, nós temos de ter uma firme determinação de que iremos completar a tarefa, custe o que custar. Não existe nada que desejo mais do que chegar ao fim do meu ministério e vida aqui na terra e poder dizer na minha própria medida limitada: eu te glorifiquei na terra, tendo completado a obra que me deste para fazer. Meu Deus, que lindo, Senhor, glórias a Deus. 4. O ponto culminante, a cruz. Nós temos estado a assumir Jesus não só como modelo, mas também como inspiração para viver. Temos visto que a suprema motivação da sua vida foi fazer a vontade de Deus, tal como está revelada no rol do livro das Escrituras. O nosso versículo-chave é este: então eu disse, eis-me aqui, no rol do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus 10:7. São evidentes dois pontos vitais. Primeiro, o motivo pelo qual Jesus veio foi para fazer a vontade de Deus. Segundo, a parte que ele tinha que realizar já estava escrito no rol. Isso também deve ser verdade para si e para mim. Nós vimos também 5 resultados específicos na vida terrena de Jesus que vieram através do seu compromisso para fazer a vontade de Deus. 1. Ele recebeu restauração física de um modo sobrenatural. 2. Ele tinha uma visão apropriada da situação em que ele se encontrava, diferente daquela que tinham as pessoas à sua volta. 3. Ele apresentou um justo juízo ou um discernimento imparcial. Jesus nunca foi ingênuo ou enganado. Ele sempre via exatamente como as coisas realmente eram. 4. Ele foi um canal de vida para um mundo moribundo. 5. Ele glorificou a Deus na terra. Ao alcançar todos esses resultados, Jesus estabeleceu o padrão para seguirmos. Vamos continuar olhando para o ponto culminante da vontade de Deus na vida de Jesus. No capítulo 10 de Hebreus, nós descobrimos que a vontade suprema de Deus para Jesus foi o sacrifício do seu corpo. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. Não te deleitaste em holocaustos e oblações pelo pecado. Então eu disse: eis-me aqui, no rol do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tendo dito acima, sacrifícios e ofertas e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem neles te deleitaste, os quais se oferecem segundo a lei. Agora disse: eis-me aqui para fazer a tua vontade. Ele tira o primeiro, para estabelecer o segundo. É nessa vontade dele que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez para sempre. Hebreus 10:5-10. Jesus veio a este mundo para fazer a vontade de seu Pai, a fim de fazer a vontade de Deus. Deus preparou um corpo para ele. A concretização dessa vontade exigiu que Jesus sacrificasse o seu próprio corpo. O ponto culminante ou o objetivo final da vida de Jesus foi sacrificar o seu próprio corpo em favor do mundo. Como nós temos visto, havia uma ênfase contínua na mente de Jesus, não para fazer meramente a obra de Deus, mas para finalizar e completar a vontade de Deus. Quanto mais perto Jesus estava do fim do seu ministério terreno, mais forte se tornava esta ênfase na sua vida. Vamos olhar para uma afirmação no Evangelho de Lucas. Ora, quando se completavam os dias para a sua assunção, literalmente a sua subida, que se refere a Jesus sendo elevado depois da sua morte na cruz, manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Lucas 9:51. Repare nesta frase-chave. Ele manifestou o firme propósito.
Jesus sabia o que o esperava. Ele já tinha dito aos seus discípulos, embora recusassem acreditar nele. Como se aproximava o tempo da conclusão, ele manifestou o firme propósito. Ele estava determinado a terminar sua obra. O profeta Isaías, pelo Espírito de Cristo, predisse profeticamente o ponto culminante da vida de Jesus na terra, da seguinte forma: o Senhor Deus me deu a língua dos instruídos, uma língua de discípulo. Jesus era o discípulo do Pai, para que eu saiba sustentar com uma palavra o que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me o ouvido para que eu ouça como discípulo. Isaías 54. Jesus estava sempre na escola do discipulado com o Pai. No início de cada dia, enquanto Jesus passava tempo em oração, Jesus recebia as suas direções para esse dia quando ele ouvia a voz do Pai a falar com ele. Continuando em Isaías, nós lemos: O Senhor Deus abriu-me os ouvidos, e eu não fui rebelde, nem me retirei para trás. Ofereci as minhas costas aos que me feriam, e as minhas faces aos que me arrancavam a barba. Não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Isaías 55, 6. É muito importante ver que Jesus ofereceu as costas àqueles que lhe batiam. Ele fazia isso livremente porque isso era a vontade e direção do Pai. Ele ouviu o Pai dizer-lhe: Foi para isso que eu te enviei, meu filho. E assim ele fez. Não se poupou a si mesmo. Ele entregou-se aos seus torturadores. Meu Deus. Terminando esta passagem em Isaías, lemos: Pois o Senhor Deus me ajuda, portanto não me sinto confundido. Por isso pus o meu rosto como seixo e sei que não serei envergonhado. Isaías 57. Lucas disse: Ele manifestou o firme propósito. Profeticamente, escrevendo 700 anos antes, Isaías disse: Por isso pus o meu rosto como seixo. Jesus sabia o que iria enfrentar. De fato, está escrito no versículo anterior de Isaías: Ofereci as minhas costas aos que me feriam, e as minhas faces aos que me arrancavam a barba. Não escondi o meu rosto dos que me afrontavam e me cuspiam. Versículo 6. Com efeito, Jesus disse no seu coração: Tornei o meu rosto como seixo. Não importa o que está para vir, eu vou seguir em frente com isso, porque o meu propósito é fazer a obra que Deus me destinou a terminá-la. Louvado seja o meu Senhor por todos os séculos. Meu Deus, quão poderoso és, Senhor. Nós agora chegamos ao verdadeiro ponto culminante da vida terrena de Jesus. Jesus tinha estado na cruz durante 3 horas ou mais, e ele estava chegando ao seu fim. Nós lemos no Evangelho de João: Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para se cumprisse a escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Puseram, pois, numa cana de isopo uma esponja ensopada de vinagre e lhe chegaram à boca. Então Jesus, depois de ter tomado o vinagre, disse: Está consumado. Inclinando a cabeça, entregou o Espírito. João 19, 28, 30. Jesus entregou seu próprio Espírito ao Pai. Lucas 23, 46. Ele tinha dito aos seus discípulos antes: Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho autoridade para dar e tenho autoridade para retomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. João 10, 17, 18. Obrigada, Senhor Jesus. Como podemos pagar uma dívida desse tamanho com Jesus, irmãos? Como? Como podemos pagar essa dívida, irmão? Somente fazendo a vontade do Pai, assim como ele fez. Antes de Jesus entregar o seu Espírito, uma das suas últimas grandes afirmações foi: Está consumado. João 19, 30. O que é que estava consumado? Ele tinha consumado a tarefa da sua missão terrena. Através da sua vida, ele tinha vindo a dizer: A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar sua obra. João 4, 34. Depois, em antecipação a este momento, na sua oração, que se encontra no capítulo 17 de João, ele expressou: Eu te glorifiquei na terra. Eu terminei o trabalho que tu me deste. Na cruz, isto foi realmente cumprido enquanto ele gritava: Está consumado. Esse não foi um grito de derrota.
Isso foi um grito de triunfo. Glórias a Deus, está consumado. Tetelestai. Foi ali que Jesus derrotou as trevas, derrotou o mundo satânico, Satanás e seus demônios. Portanto, irmão, você não deve nada a esse maligno. Saia da mão desse maligno. Tenha um encontro com Jesus. Eu fiz todas as coisas que me foram atribuídas. Fiz tudo. Não omiti nada. Agora a redenção está disponível através do meu sacrifício na cruz. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Senhor. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em grego, está consumado. É apenas uma palavra. Tetelestai. Tetelestai. Está consumado, meu Deus. É a forma do pretérito perfeito de um verbo que significa completar alguma coisa, terminar alguma coisa, fazer alguma coisa perfeitamente. Ao procurar um meio para comunicar isto, pensei em expressões tais como está completamente completo, está perfeitamente completo, está terminado, está consumado. E tudo o que tinha de ser feito para a redenção do homem através do sacrifício do meu corpo foi feito. Irmão, irmã, é muito forte. Irmão, se você não se emociona, se isso não toca o seu coração, irmão, esse sacrifício que Jesus fez por todos nós, por amor, irmão, eu não sei mais o que pode tocar no seu coração, irmão. Jesus fez tudo isso por amor, irmão, porque a palavra de Deus diz que o amor é mais forte do que a morte. Jesus não libertaria o seu espírito até que ele pudesse dizer, está consumado. E até que ele soubesse que tinha feito tudo o que lhe tinha sido exigido pelo Pai, esse foi o objetivo pelo qual a sua vida foi dirigida. Essa foi a motivação suprema que fez com que ele pusesse a sua face como seixo e permitisse que ele passasse pela vergonha, dor, rejeição e desgraça. Irmão, você sabe quem é que deveria ter passado por isso, irmão? Dor, rejeição, desgraça, ser sacrificado na cruz, ser envergonhado, ser humilhado. Ele era o Filho de Deus. Ele é o Filho de Deus, irmão. Quem deveria estar no lugar de Jesus lá, irmão, crucificado? Nós todos, irmãos. Você consegue entender isso, irmão? Quem deveria estar no lugar da cruz, passar por tudo isso que Jesus passou, éramos nós, irmão. Tenho ouvido dizer frequentemente que não foram os pregos que seguravam Jesus à cruz, mas foi antes o seu compromisso com a vontade do Pai. Esse compromisso foi algo do qual ele não se desviou, nem para a direita, nem para a esquerda. Fazer a vontade de seu Pai, custe o que custar, era a motivação de Jesus. Esse foi o seu propósito em viver aqui na terra. Glórias a Deus. Não foram os pregos que seguravam Jesus à cruz, mas o seu compromisso com a vontade do Pai. Deus tinha dado um corpo a Jesus. Ele sabia das Escrituras que o propósito de Deus para o seu corpo era que ele deveria sacrificá-lo na cruz em favor do gênero humano. Tudo o que Jesus fez foi dirigido para o cumprimento da vontade de Deus e conclusão da sua missão. 5. Seguindo o exemplo de Jesus. Nós temos vindo a olhar para Jesus consistentemente, tanto como nosso modelo, como a nossa inspiração. Temos visto que o compromisso para fazer a vontade de Deus foi a motivação que trouxe Jesus do céu à terra. Esse compromisso deu forma e dirigiu o curso inteiro da sua vida e ministério terreno e culminou no sacrifício do seu próprio corpo na cruz. Vamos considerar como é que nós podemos aplicar este exemplo de Jesus às nossas vidas. São necessários 3 passos fundamentais para aplicarmos o modelo que Jesus nos deu. O primeiro passo importante é desejar fazer a vontade de Deus. O apóstolo João registrou o que Jesus disse. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, há de saber se a doutrina é dele, ou se eu falo por mim mesmo. João 7,17. A palavra grega, que é traduzida aqui como quiser, é realmente uma forma do verbo telo, que significa querer ou determinar. Se alguém escolhe fazer a vontade de Deus, ou se alguém quer fazer a vontade de Deus, descobrirá se Jesus fala por conta própria. Muitas pessoas religiosas menosprezam a função da vontade nas suas vidas espirituais. As vidas de muitas pessoas são dirigidas por impressões, sentimentos e coisas imediatas. No entanto, a coisa que em última análise determina a direção das nossas vidas
é o exercer das nossas vontades. Esse é o fator decisivo. Não podemos levar uma vida correta se nós não tivermos a vontade de levar uma vida correta. Jesus coloca perante nós este desafio, o qual também é um convite. Decidirá fazer a vontade de Deus? Sem responder a esse desafio, nunca irá poder levar uma vida correta. Isso não acontece por inspiração, pregação maravilhosa ou alguém orando por nós. Deve chegar um momento nas nossas vidas onde nós fazemos uma decisão pessoal. Decisão é a palavra-chave. Nós temos de decidir. Eu vou fazer a vontade de Deus. Jesus disse-nos, se alguém quiser fazer a vontade de Deus, então há de saber se a doutrina é dele, ou se eu falo por mim mesmo. João 7,17. É importante perceber que nós não descobrimos primeiro e depois queremos fazer a vontade de Deus primeiro. Nós escolhemos fazer e depois nós descobrimos. Muitas pessoas têm a ordem ao contrário. Elas oram: Deus, mostra-me a coisa por completo. Eu quero primeiro entender tudo e depois decidirei fazer aquilo que o Senhor me disser. Todavia, não é assim que isso acontece. Deus não procura consolar a curiosidade intelectual de ninguém. Se apenas deseja saber, mas sem ter a vontade de se comprometer, Deus não lhe irá revelar a sua vontade. Mas se tem vontade de fazer a vontade de Deus, então seguir-se-ão a compreensão, a visão interior e a revelação. Deixe-me dizer isso de outro modo. O compromisso leva à compreensão, não a compreensão ao compromisso. O compromisso leva à compreensão, não a compreensão ao compromisso. Não entende primeiro a vontade de Deus e depois se compromete a si próprio a fazê-la. Compromete-se a si mesmo a fazer a vontade de Deus. Depois, Deus começa a revelar a sua vontade à sua mente comprometida. Todos nós chegamos a um momento nas nossas vidas em que temos de tomar uma decisão vital por nós próprios. A minha decisão é fazer a vontade de Deus. Nós não podemos dizer sim ou talvez. Isso não é um compromisso. O segundo passo é o sacrifício dos nossos corpos. A realização da vontade de Deus culminou para Jesus no sacrifício do seu corpo. Ele sabia isso quando se apresentou para fazer a vontade de Deus. Isto poderá surpreendê-lo, mas está claramente afirmado nas Escrituras, que para nós fazermos a vontade de Deus, exige do mesmo modo o sacrifício dos nossos corpos. No entanto, há uma diferença. O sacrifício do corpo de Deus significou a sua morte. A nós, Paulo diz-nos para sacrificar-nos os nossos corpos vivos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12:1. Essencialmente, Deus diz a cada um de nós, à luz de tudo que eu fiz por ti, a resposta que eu requero é que ofereças o teu corpo a mim, como sacrifício vivo. Coloque o teu corpo no meu altar. Torne o teu corpo disponível para mim sem reservas. Se oferecer o seu corpo como um sacrifício vivo a Deus, já não pode reclamar a propriedade do seu corpo. Já não decide onde é que o seu corpo irá, ou o que o seu corpo fará, comerá ou vestirá. Desistiu de fazer essas decisões. A partir de agora, o seu corpo pertence a Deus. Sacrificou a Ele um corpo vivo no seu altar. Glórias a Deus. O que quer que seja colocado no altar de Deus, pertence a partir daí a Deus. Já não pertence à pessoa que o deu. Deus requer que nós, tal como Jesus, sacrifiquemos os nossos corpos. A diferença é que Jesus sacrificou o seu corpo através da morte, mas a nós é pedido de sacrificarmos os nossos corpos enquanto estamos vivos. Nós temos de entregar os nossos corpos a Deus e desistir dos nossos direitos e das reclamações que fazemos deles. Isso pode parecer muito assustador, mas quero dizer-lhe que é muito empolgante. De certo modo, nós imaginamos que o que isso significa é que nós acabaremos sozinhos no ermo, vestindo trapos e vivendo de pão e água. Mas isso não é o que Deus tem em mente, pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Deus tem toda a espécie de ideias sobre o que Ele pode fazer consigo e com seu corpo, mas Ele não lhe irá dizer até que o seu corpo pertença a Ele. Tem de entregá-lo
a Ele primeiro, depois ser-lhe-á dada a compreensão. Depois de oferecermos os nossos corpos como sacrifícios vivos, nós chegamos ao próximo passo, que é a renovação da mente. Paulo descreve isto muito claramente em Romanos. E não vos conformeis a este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glórias a Deus. Romanos 12, 2. Logo que tiver dado o passo decisivo de entregar o seu corpo a Deus como sacrifício vivo, algo acontece na sua mente. Essa decisão liberta algo na sua mente e ela torna-se renovada. Nunca mais pensará do modo que o mundo pensa. O pensar das pessoas do mundo é centrado em elas próprias. Se eu fizer isto, como é que isso me afetará? Se disser isto, conseguirei um aumento? Serei promovido? As pessoas gostarão de mim? Tudo está centrado à volta de mim, mas a mente renovada centra-se à volta de Deus. Isto glorificará a Deus? Será este o propósito de Deus para a minha vida? E a partir daí, irmão, tudo que você for fazer será para a honra e glória do Senhor Jesus. Comer, beber, conversar, passear, namorar, tudo é para a honra e glória do Senhor Jesus, porque tudo é para Ele e dele, porque dele são todas as coisas. Com a mente assim renovada, Paulo explicou-nos. Então, vós podeis descobrir a vontade de Deus. Com a mente assim renovada, pode discernir a vontade de Deus e encontrar o caminho que Deus tem para a sua vida. Na maioria dos casos, o caminho de Deus para si será muito diferente daquilo que pensa que possa ser. Satanás estará precisamente atrás de si, segredando ao seu ouvido que o caminho de Deus será miserável e difícil. Satanás dir-lhe-á que irá passar o resto da sua vida lavando pratos ou vivendo algures no deserto. Isso poderia ser verdade, mas muito provavelmente isso não será assim. Seja como for, nunca saberá até fazer o compromisso. As consequências dessa entrega do seu corpo a Deus será a mesma como foi na vida de Jesus. Houve 5 resultados desta determinação na vida de Jesus e pode antecipar os mesmos resultados na sua vida. Quando entregar o seu corpo e a sua vontade a Deus? 1. Houve restauração física sobrenatural. Jesus não estava limitado à sua própria força física. Nem nós estaremos se estivermos comprometidos em fazer a vontade de Deus. 2. Houve uma visão apropriada. Jesus via as coisas do modo como Deus vê as coisas, e assim nós faremos se estivermos comprometidos em fazer a vontade de Deus. 3. Houve justo juízo ou claro discernimento. Jesus não foi enganado nem iludido. Ele via as coisas nas pessoas do modo que elas realmente eram. Será igual para nós se estivermos comprometidos em fazer a vontade de Deus. 4. Jesus tornou-se um canal de vida para um mundo moribundo. Do mesmo modo, nós podemos nos tornar canais de vida se estivermos comprometidos em fazer a vontade de Deus. 5. Jesus disse: Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. João 17,4. Se nós nos comprometermos com Deus e com a sua vontade de completá-la com todo o nosso coração, nós também seremos capazes de glorificar a Deus na terra. Louvado seja Deus! Quando entregar totalmente o seu corpo e a sua vontade a Deus, cedendo qualquer reclamação ou autocontrole a Ele, glorificará o Senhor e encontrará uma paz profunda e uma satisfação pessoal na sua alma. Encontrará um novo sentido de propósito, conforme Deus revelar a sua vontade para a sua vida. Meu Deus, que ensino iluminador, Pai amado e querido, louvado seja Deus. Obrigada, querido irmão, por esse ensino, pelo Espírito Santo ter iluminado a sua mente e por esse ensino tão iluminador. Obrigada, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço. Amém. Querido irmão, querida irmã, se depois de você escutar, irmão, essa palavra desse homem de Deus, a vontade de Deus para a sua vida, não houver qualquer tipo de sentimento no seu coração, irmão, de arrependimento, de querer andar nos caminhos do Senhor, irmão, eu faço um apelo, irmão, para você. Irmão, o meu testemunho, irmão, de vida, tudo começou a mudar, irmão, quando eu tomei uma decisão, irmão, na minha vida. Quando eu cheguei pro meu namorado, eu achava que ele era o amor da minha vida, irmão, mas ele me fazia pecar, ele me fazia andar nos caminhos errados. E então eu cheguei e falei para ele assim:
existem dois caminhos, um mais largo e um mais estreito. A partir de hoje, se você quiser seguir pelo caminho mais largo, você vai, mas eu não vou mais. Irmão, foi naquele dia que o mundo espiritual se abriu para minha vida e que Jesus veio me socorrer. Jesus me curou de várias doenças, enfermidades que eu estava. Eu estava com depressão. Vocês veem lá meu relato, lá tem lá meu testemunho, irmão. Eu estava cheia de enfermidades, irmão, porque o demônio, eles fazem isso, irmão. Eles colocam enfermidade nos nossos corpos, irmãos. Eu estava cheia de enfermidades, eu estava destruída, eu estava sem dormir, eu estava virando não sei o que, um monstro, irmão, com a minha filha aqui dentro de casa, brigas. Minha vida foi transformada, irmão. Jesus veio ao meu encontro quando eu tomei essa decisão, irmão. Compreenda, irmão. Não quebra essas fortalezas da mente colocadas na sua mente por Satanás. São fortalezas da mente que está falando para você. Você não consegue. Você não consegue largar drogas. Você não consegue largar o vício. Você não consegue largar essa mulher. Irmão, saia da fornicação, irmão. Vocês que estão na igreja aí morando junto, pelo amor de Deus, fornicação, a palavra de Deus diz, os fornicadores não herdarão o reino de Deus. Irmã, vocês duas aí que estão na fornicação, se vocês partirem hoje à noite, vocês vão direto para o lago de fogo do enxofre, irmão. A palavra de Deus diz isso. Pelo amor de Deus, você não pode ficar na igreja, na fornicação. Está aqui o que está na palavra de Deus. Apresentai os vossos corpos santos e irrepreensíveis como sacrifício vivo no altar do Senhor. Essas são as primeiras coisas que Deus vai nos pedir, vai nos exigir, irmão. Então, irmão, olha, meu sobrinho, eu vou contar para vocês o que aconteceu com meu sobrinho essa semana, para a honra e glória do Senhor Jesus. Ele olhou para as estrelas, ele olhou para o céu e falou: Deus, se tu existe, me tira dessa vida. E já estava no fundo do poço. Quando ele chegou no fundo do poço, ele falou para Deus. Ele já estava clamando a Deus há um tempo. Mas quando ele olhou para o céu, olhou pelas estrelas, ele falou para Deus assim: Deus, eu sei que o Senhor existe. Ele falou assim, ele falou para mim assim: Senhor, eu sei que o Senhor existe, porque esse céu estrelado não foi o acaso que fez. Eu sei que o Senhor existe, Senhor, eu não aguento mais essa vida, me tira dessa vida. A vida do meu sobrinho destruído, eu já tinha andado por debaixo de viaduto, destruído. Pai abandonou, mãe abandonou, tio, avô, ninguém queria saber, fundo do poço. Então, esse irmão, o irmão Derek, ele ensina uma coisa. Ele fala, tem uma frase que ele fala assim, que a libertação é para aquela pessoa que está desesperada. Mas, irmão, não espere chegar no fundo do poço para gritar pelo grito de socorro. Jesus, me socorre, irmão. Jesus já fez tudo por você na cruz. Você não precisa estar mais aí passando por enfermidade. Você, meus dois irmãos que estão aí, tá com enfermidade na perna, tá secando a perna. O maligno está destruindo, irmão. Olha para o teu lado. Olha como estão a vida das pessoas que estão na vida do maligno. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, irmão, pelo amor de Deus. Olha para o teu lado, irmão. Faz isso que eu fiz. Eu fiz isso. Eu olhei para o meu lado. Quando eu vi aquelas pessoas que estavam no mundo lá sendo consumidas, a carne está apodrecendo, irmão. Quando você está doente, quando você está com câncer, quando você está doente, há algumas doenças que são Deus que manda para nos provar, né? Para provar a nossa fé. Mas as outras doenças, a maioria delas é o maligno, são doenças demoníacas por causa das obras da carne, do pecado, da iniquidade, irmão. Irmão, Jesus está voltando, irmão. Repara como que o mundo está. Repara o pecado, a pecaminosidade. Repara, ontem eu estava no meu trabalho, as pessoas estavam discutindo lá que hoje em dia os casais vivem fazendo casal, transando todo mundo junto e que isso está normal. Eu escutei essa conversa. Irmão, olha a iniquidade. O mundo hoje está pior do que Sodoma, do que Gomorra. Está pior do que nos tempos da Arca de Noé. Irmão, Jesus está voltando, irmão. Jesus está lá de cima. Jesus está vendo tudo. Deus está vendo tudo. Deus tem o controle de tudo, irmão. Não se engane, irmão. Irmão, não há outro caminho. Saia da mão desse maligno, irmão. Saia da mão de Satanás, irmão. Não há outra vida. A vida com Deus, irmão, eu posso dar um exemplo para vocês. É a coisa mais simples do mundo, irmão. Porque você deita, você dorme, você tem paz, você tem alegria, você sente o amor de Deus, você sente o cuidado de Deus, você sente a proteção de Deus, irmão. Saia da mão do maligno, irmão. Tome uma decisão hoje, irmão. Saia da mão desse maligno, irmão, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele não está
de brincadeira, irmão. Em nome do Senhor Jesus, receba essa palavra. Para a honra e glória do Senhor Jesus, para que o reino do Senhor avance e a glória seja dada somente a Ele. Amém. E ao nosso Senhor Jesus Cristo, profunda honra e esplendorosa glória ao Rei de todos os tempos, Deus único, imortal, invisível, sempre e sempre. Amém.